vamos que vamos, queridas crianças. Tudo bem com vocês? Cá está o tio Renê mais uma vez, hoje para falar do formato da Terra, um assunto bastante interessante, né? É verdade que há de muito a gente sabe que a Terra é redonda, a Terra é redonda. Apesar dos últimos 2 anos aqui no Brasil ter crescido aí uma galera terraplanista, né? Uma galera aí que pensa que a Terra é plana, mas para a tristeza dessa galera e a felicidade da ciência, a gente facilmente consegue provar que sim, a Terra é redonda. Mas para isso e outras coisas, a gente vai utilizar os slides que vêm. Vamos lá para o próximo slide. Então, galera, veja só. Tio, qual é o formato do planeta Terra? A gente diz que o planeta Terra tem um formato aproximado de uma esfera. Assim, o planeta Terra não é uma esfera perfeita, né? É muito próximo de uma esfera. Veja que se a Terra fosse uma esfera perfeita, a Terra teria esse formato aqui de azul, ok? Mas a Terra não é uma esfera perfeita, visto que ela é achatada nos polos e ela é barrigudinha aqui na altura do Equador, ok? A gente diz, portanto, coloquei até aqui para vocês, achatada nos polos e barrigudinha, ou seja, abaulada na região do Equador, ok? Professor, tio, como é que a gente pode evidenciar que a Terra realmente é redonda? Porque eu tenho uns coleguinhas realmente que eles são terraplanistas e eu quero mostrar para eles que isso está errado, o certo mesmo é que a Terra é redonda. Então nós temos duas evidências muito fáceis de ser mostradas, né? Primeiro é quando a gente olha para os barcos que somem ali na linha do Equador. Então, desculpa, na linha do Equador não, lá no horizonte, né? Desculpe. Então, quando os barcos vão se distanciando do continente, de repente eles vão sumindo e somem totalmente lá no horizonte. Mas por que isso acontece? Isso acontece por conta da curvatura da Terra. Então, por conta da curvatura da Terra, os navios vão sumindo lá no horizonte. E por que a Terra tem curvatura? Porque a Terra é redonda. Se a Terra não fosse redonda, ela não tinha essa curvatura e a gente ia ver os navios até eles ficarem bem pequenininhos. Mas isso não acontece. Eles somem sim lá no horizonte porque para a tristeza desses terraplanistas e para a felicidade de nós que acreditamos na ciência, a Terra é redonda. Veja só, outra forma de perceber facilmente que a Terra é redonda é olhar para as estrelas. Olhar para as estrelas, professor? Sim, quando a pessoa está no hemisfério norte, né, ali nos Estados Unidos, na Europa, e olha para o céu, ele vai ver algumas constelações, como por exemplo Ursa Maior, né? Mas se essa mesma pessoa vier aqui para o hemisfério sul, né, aqui para Picos, por exemplo, e se olhar para o céu, vai ver outras constelações diferentes daquelas que ele tinha visto quando estava nos Estados Unidos. Professor, mas por que as constelações são diferentes? Ter constelações diferentes quando você está no Polo Norte e quando você está no hemisfério norte e quando você está no hemisfério sul, é uma prova de que a Terra é redonda. Porque se a Terra fosse plana, as mesmas estrelas e, portanto, as mesmas constelações que você viria lá no hemisfério norte, seriam as mesmas que você viria aqui no hemisfério sul. Mas não é isso que acontece. Você vê algumas constelações lá e aqui você vê constelações totalmente diversas. Por quê? Porque a Terra é redonda. É tão óbvio, né? Então, olha, agora vamos para o último slide. Então, pessoal, dizer que a Terra é redonda não é uma novidade, né? Não é uma coisa que o professor René disse para vocês pela primeira vez. Inclusive, tem um experimento que eu acho muito fantástico, né? Que é o experimento do Eratóstenes. O Eratóstenes, lá no século 3 a.C., século 3 a.C., é muito tempo, né? Por volta de 250 anos antes de Cristo, né? Então, muito tempo mesmo. Então,
Eratóstenes, ele morava em Alexandria, e ele ia lá em Alexandria, né, no Egito, ele trabalhava na famosa Biblioteca de Alexandria, né? Ele era o bibliotecário-chefe, né, lá da Biblioteca de Alexandria. E ele, lendo as coisas ali na biblioteca, ele viu um relato de que uma cidade ao sul de Alexandria, em uma certa época do ano, um certo dia, nesse dia, o sol batia no fundo de um poço. Veja só, nos outros dias do ano, o sol ele batia num lado do poço ou no outro lado do poço, mas num certo dia, né, 21 de junho, né, o equinócio de verão, justamente nesse dia, o sol batia lá bem na água do poço. O que levou o cientista, né, filósofo, matemático, o cara era muitas coisas. O que levou esse cientista a pensar o seguinte: quer dizer que nessa época do ano, o sol está bem em cima do poço, bem em cima do poço. Então, se eu botar uma vareta aqui ao lado do poço, não vai fazer sombra, né? Então, se eu for para Alexandria, minha cidade, e se eu botar uma vareta também, não deve fazer sombra, né? Porque o sol está a pino, o sol está bem em cima das nossas cabeças nessa época do ano. Então, mas quando ele botou a vareta lá na cidade onde tem o poço, né, realmente não fez sombra nas laterais da vareta, porque o sol realmente estava a pino, estava bem em cima das cabeças, né? Mas quando quilômetros de distância lá na sua cidade de Alexandria, quando ele colocou a vareta, ele percebeu que fazia sombra. Pô, gente, como é que aqui não faz sombra e aqui faz sombra? Quer dizer que da cidade onde estava o poço até a cidade de Alexandria tinha uma certa curvatura da terra, por isso que fez sombra. Inclusive, com isso ele imaginou, então a terra ela não é plana, a terra é redonda, ela tem curvatura. Meu amigo, século 3 a.C., os seres humanos já começaram a provar que a Terra é redonda, não há de se falar em Terra plana. Então, galera, inclusive, é de impressionar isso, o cientista, a partir da curvatura da sombra, né, da vareta, ele conseguiu estimar o tamanho do planeta Terra, né? O tamanho que o planeta Terra tinha, e ele chegou a um tamanho de 40 mil quilômetros, que hoje a gente sabe que é um pouquinho mais do que isso, mas se a gente for pensar, a gente está falando do século 3 a.C. e que ele fez toda essa medição utilizando apenas vareta e sombra. Então, é de a gente impressionar, é de impressionar a gente tudo isso, né? Enfim, então, galera, então tá mais do que provado. Desde o século 3 a.C. até hoje, a gente sabe sim que a Terra é redonda, ok? Então, mas por que a Terra é redonda, tio? A Terra é redonda porque o formato esférico, ele, entre todos os outros formatos geométricos, ele é o mais estável. Então, quando tem várias forças atuando ali, o formato mais estável, e a natureza sempre busca a estabilidade, é o formato esférico. Então, a Terra, mas não só a Terra, mas os outros planetas são também redondos, porque é justamente esse formato esférico, ou esse formato próximo de uma esfera, o mais estável entre todas as outras formas geométricas, ok? Então, a verdade é que a Terra é redonda, né? E para a tristeza dos terraplanistas, é mentira que a Terra é plana. Então, tchau, pessoal. Até nosso próximo encontro.